Beleza, pessoal? Vamos lá, mais uma aula de revisão com algumas dicas para o concurso do INSS. Olha só, a gente vai pegar um tópico do edital do concurso. Na verdade é um tópico estranho porque tá junto, né? Controle da administração e responsabilidade civil do Estado. Nesse mesmo tópico ainda aparece a improbidade administrativa, mas a improbidade eu vou deixar para a próxima aula de revisão. Vamos falar então agora sobre controle da administração pública e responsabilidade civil do Estado. É um conteúdo bem tranquilo e bem exigido em concurso público. Vamos lá então. Controle da administração. Peguei dois conceitos. O que é controlar? Atribuição de vigilância, orientação e correção de certo órgão ou agente público sobre a atuação de outro ou de sua própria atuação, visando confirmá-la, desfazê-la, conforme seja ou não legal, conveniente, oportuna e eficiente. Essa é uma definição de Diógenes Gasparini. Eri Lopes Meireles. O que é controle da administração? Faculdade de vigilância, orientação e correção de um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro. Então é o seguinte, controlar é isso, orientar, verificar o que é que o outro está fazendo. Você é controlado? Alguém controla a sua vida? Espero que não, né? Lá no direito constitucional temos um grande princípio que é o da liberdade. Liberdade é não se sujeitar ao outro, né? Espero que ninguém controle a sua vida. Agora, sua vida particular, porque a sua vida como servidor público, a sua atuação como servidor público, ela vai ser controlada pelo superior, o seu órgão é controlado por um outro órgão. Isso é importantíssimo dentro da ideia de hierarquia. Lembra? Se você olhar aqui as palavras que aparecem no controle, elas lembram bastante poder hierárquico. Legal, pessoal? Vamos seguir aqui então. Tipos de controle da administração. Controle interno e externo. É o seguinte, o controle interno. Dentro da mesma estrutura de poder, temos o controle entre agentes e entre órgãos. Então, quando o teu chefe te manda corrigir algo, controle interno. Quando o teu órgão, por exemplo, o Ministério da Fazenda, controla a Secretaria da Receita Federal. Um órgão superior controlando um órgão subalterno. Está dentro da mesma estrutura de poder. Temos um controle interno, que é o controle externo. Um outro poder exerce controle. Então, por exemplo, quando o Tribunal de Contas da União, que é órgão vinculado ao Legislativo, fiscaliza contas da Presidência da República, que é poder executivo. Então é um órgão do legislativo controlando um órgão do executivo. Isso é controle externo. Controle externo é controle entre poderes. Controle interno dentro do mesmo poder. Que mais? Prévio, concomitante, posterior. Sabe o que a gente controla? A gente controla o ato administrativo. Porque o agente público realiza atos em nome da administração. É esse ato que é controlado. Então dali as palavras são autoexplicativas. O controle prévio, antes de realizar o ato. Então, por exemplo, o presidente da República quer dar uma escapada do Brasil, que o negócio tá feio, né? Presidente da República, para passar mais de 15 dias fora do Brasil, precisa de autorização do Congresso Nacional. Esse é um controle prévio, antes de realizar o ato. Controle concomitante é enquanto se realiza o ato. Para ter controle concomitante, nós precisamos de procedimento, aqueles atos que dependem de um procedimento. Licitação, qual é o objetivo de uma licitação, né? É escolher a proposta mais vantajosa de contrato. Licitação é um procedimento formal e extenso. Durante a realização do procedimento, enquanto for realizado o controle, temos o controle concomitante. E o posterior é que o ato já foi feito, né? Então, por exemplo, a homologação. Você faz o ato, e depois ele vai à homologação de alguém. Isso é controle posterior. O que mais que nós temos aqui? Temos o controle de ofício ou por provocação. A expressão de ofício relaciona-se com o poder de autotutela. O que é um controle de ofício? Realizar o controle independentemente de requerimento. O Tribunal de Contas da União faz parte da função institucional deste órgão controlar as contas do Poder Executivo. Faz de ofício. Por provocação é iniciar um procedimento de controle porque alguém requereu. Então alguém vai lá no TCU, por exemplo, e denuncia, né? Olha, lá no órgão administrativo que eu trabalho, o pessoal está passando a mão no dinheiro público. Faz essa denúncia, né, para o TCU por provocação de alguém, ou seja, há requerimento, inicia-se um procedimento de controle. E controle de mérito e de legalidade. Atenção, controle de mérito. Lembra do ato administrativo? Ato discricionário, aquele ato em que tem uma margem de escolha.
Esse é o ato discricionário, o ato que tem uma margem de escolha. Nesse ato existe o controle de mérito, é controlar a oportunidade e conveniência. O controle de legalidade é quando nós controlamos os requisitos de validade dos elementos do ato. A competência do agente, a finalidade do ato, se o objeto é lícito possível determinado, se o motivo não é falso. Então, o controle de mérito é controlar a oportunidade e conveniência. Controle de legalidade é controlar a validade do ato administrativo. Agora nós vamos pegar esses tipos de controle e jogar no controle administrativo, legislativo e judicial. Olha aqui, ó. O controle administrativo é um controle interno, pode ser prévio, concomitante ou posterior, pode ser de mérito ou de legalidade, ele pode ser de ofício por provocação. Então o que é o controle administrativo? Agentes e órgãos do mesmo poder realizam aquele controle. Esse é o controle administrativo. Então, o próprio órgão se controlando. Nota que no controle administrativo, tudo, menos a parte de controle externo, tudo vale para o controle administrativo. Controle legislativo. O poder legislativo controlando o executivo. Ele é um controle, então, externo. Ele pode ser prévio, concomitante ou posterior, de mérito ou de legalidade, de ofício por provocação. Qual é a diferença? É que ele é externo. O controle mais restrito é o judicial, que ele também é externo. Ele pode ser prévio, concomitante ou posterior, mas via de regra é posterior. Mas, por exemplo, existe mandado de segurança preventivo, mas via de regra ele é posterior. Atenção, o poder judiciário nunca exerce controle de mérito, sempre de legalidade. E o juiz nunca atua de ofício, você tem que requerer algo para ele. Portanto, o controle judicial é sempre por provocação. Gravou isso? Beleza então, pessoal. Tranquilo? Acho que isso daqui então foi uma base, uma noção geral sobre controle da administração. Vamos passar para a responsabilidade civil do Estado? É outro tópico, não é? Então, vamos agora aproveitar essa segunda metade dessa aula e falar da responsabilidade civil do Estado. Vamos lá. Responsabilidade civil do Estado. Olha o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, este é o comando que está na Constituição Federal. O que é essa responsabilidade civil do Estado? Quando você pratica um ato contrário ao direito, um ato ilícito, e esse ato ilícito causa dano, então há um nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo, o dano causado. Então, quando você realiza uma conduta contrária ao direito que causa um dano, surge o dever de reparar. Sinônimos, anota sinônimos, dano, prejuízo. Dever de reparar é dever de indenizar, dever de ressarcir, tá? Dever de responder. Tudo isso são sinônimos que podem aparecer no concurso. Na verdade, isso daqui, gente, é direito civil aplicado ao direito administrativo. Tá? Se você por algum motivo estudou no direito civil e responsabilidade civil, já viu isso. É só agora aplicar para o direito administrativo. Então vamos lá, as particularidades do direito administrativo para a responsabilidade civil do Estado. Então vamos lá. Risco administrativo. Mas espera aí, para explicar isso eu tenho que contar uma coisinha para vocês. Sacou ali o ato ilícito? O ato ilícito é o seguinte. Você pode realizar esse ato ilícito com dolo ou com culpa. O dolo, o que é o dolo? Você quer aquele dano, tá vendo aqui o dano? Deixa eu vir, não, pode deixar a minha imagem ali, ó. Isso, eu vim pra cá, beleza, ó. Tá vendo ali o dano? O que é agir com dolo? Eu quero esse dano. Agir com culpa, eu não quero o dano, mas eu fui negligente, imperito ou imprudente. Eu fui displicente. Quando eu preciso provar para o juiz dolo ou culpa, nós temos a responsabilidade subjetiva. Então, se você tem que provar para o juiz dolo ou culpa, responsabilidade subjetiva. No direito administrativo, a regra é a responsabilidade objetiva. Na responsabilidade objetiva, a gente não precisa provar para o juiz dolo ou culpa. Vai provar apenas um fato ilícito que se liga por um nexo ao dano. Mas não preciso provar dolo ou culpa de ninguém. Então, qual é a regra do direito administrativo? É que o Estado e as prestadoras de serviço público respondem objetivamente, sem a necessidade de demonstrar dolo ou culpa. Tem exceção? Tem.
Você tem que demonstrar dolo ou culpa, ou seja, responsabilidade subjetiva, aqui no direito administrativo, quando houver falha ou falta de serviço. Tirando isso, vale a responsabilidade objetiva. E daí, quais são as teorias que embasam a responsabilidade objetiva do Estado? Essa em que não é necessário provar para o juiz dolo ou culpa. São essas aqui. Teoria do risco administrativo, que é a teoria utilizada no Brasil. O dever de indenizar surge independentemente do dolo ou culpa do agente, admite-se excludentes de causalidade, fundamenta-se na solidariedade social e no potencial risco da atividade administrativa. Então, se perguntar para vocês, qual é a teoria que fundamenta a responsabilidade civil do Estado? O Brasil adotou a teoria do risco administrativo. Mas sabe como é que é a banca examinadora, né? Eles podem, só de sacanagem, perguntar um conceito de uma teoria que não é utilizada no Brasil, mas só para perguntar. Então, outras teorias bem conhecidas. A teoria do risco integral. Ela não admite nenhuma excludente, já vamos ver essas excludentes. Havendo dano, deve-se indenizar. Alguns defendem que seria aplicado em caso de dano nuclear aqui no Brasil, tá joia? Mas se perguntar qual é a teoria que embasa a responsabilidade objetiva do Estado, vai tranquilo, risco administrativo. Qual é a diferença dessas teorias? A do risco administrativo admite excludente de causalidade. Já vamos ver quais são. A do risco integral não admite qualquer excludente. Eles podem perguntar essa diferença, tá? E tem ainda a teoria do risco social. O Estado tem o dever de zelar pela estabilidade da sociedade. A quebra dessa estabilidade gera o dever de indenizar para o Estado. Infelizmente, ela não é usada no Brasil. Eu adoraria se ela fosse usada no Brasil, porque por essa teoria, se você for assaltado na rua, furtado na rua, houve uma falha na segurança pública, o Estado teria que te indenizar. Eu sou muito fã dessa teoria, mas ela não é usada no Brasil não, tá ok? É a do risco administrativo que adotamos. As outras podem aparecer só de sacanagem numa questão de concurso. Ok, pessoal? Seguindo aqui então. Essas excludentes de causalidade, né? Então olha só. Como a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva, o Estado não pode se defender dizendo que não teve dolo ou culpa. Não pode. Como é que o Estado se defende? Dizendo que entre o ato, o fato e o dano não há uma linha causal, não há uma linha de causa e efeito. Quais são as excludentes de causalidade admitidas? Excludentes de causalidade: força maior, caso fortuito, culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima. Se você não tiver tempo de ler para entender quais são essas excludentes, decora! Decora! Qual é o objetivo disso? É o seguinte: na responsabilidade objetiva você está processando o Estado ou prestadora de serviço público. O advogado, o procurador de Estado, o procurador autárquico, ele não pode usar na defesa a inexistência de dolo ou culpa, porque é responsabilidade objetiva como regra. O que é que ele pode usar? Dizer que não há causalidade, usar uma excludente. São elas aqui. Então eu aconselho que você leia pelo menos o conceito de cada uma dessas excludentes, tá joia? Se não der, decora. Ó, excludente de causalidade, é isso daqui que está no quadro, beleza? Se não tiver excludente de causalidade, tá, o fato é imputado ao Estado e vem o nexo e daí tem que indenizar o dano gerado. Ok, pessoal? Eu acho que agora a gente vai acabar com a ação de regresso. Vamos ver? Isso mesmo, ação de regresso. Agora é o seguinte: o agente público praticou uma conduta. Ok. E daí a vítima vai pedir indenização. A conduta praticada pelo agente é imputada objetivamente ao poder público ou prestadora de serviço público. E essa prestadora ou este poder público vai ter que reparar o dano. Nota que essa imputação objetiva significa que a vítima do dano não precisou provar dolo ou culpa. E daí vai lá o Estado ou a prestadora de serviço público e paga a indenização. Pagou a indenização, agora o Estado ou a prestadora de serviço público pode promover uma ação de regresso contra este agente aqui, ó, que é o causador do ato. Só que para o Estado promover uma ação de regresso, ele tem que demonstrar dolo e culpa desse agente. Então, para finalizar, seguinte: como regra, o Estado e a prestadora de serviço público respondem objetivamente, independentemente de dolo ou culpa. Ok, você processou o Estado. Não se falou de dolo ou culpa. O Estado pagou a indenização. Agora o Estado, numa ação de regresso, vai perseguir aquele mau agente público que te causou o dano.
para se ressarcir da indenização que te pagou. Só que o Estado, para fazer ação de regresso, tem que provar contra o agente público dolo ou culpa. Então, olha só, a tua ação contra o Estado é na responsabilidade objetiva. Agora, a do Estado contra o agente público na ação de regresso é pela responsabilidade subjetiva. Ok, pessoal? Essa foi uma rapidíssima revisão sobre controle da administração e responsabilidade civil do Estado. Beleza? Até a próxima revisão para o concurso do INSS. Grande abraço, tchau, tchau.